Bom, eu quero dizer para vocês que nós estamos em um período crítico do conflito, nós estamos comentando desde o final do ano passado, e eu fiz uma live na véspera do Natal, quando o Serviço de Inteligência britânico dizia que Moscou atacaria Kiev na noite de Natal, foi veiculado em muitos canais de Telegram russos e ucranianos, também europeus. Isso não aconteceu, mas não quer dizer que não vá acontecer, porque os ataques de 24 de fevereiro, eles foram reportados com muita antecedência, e eles aconteceram num determinado momento em que as pessoas quase que não acreditavam mais que fossem acontecer. Me reporto ao início das ações russas na Ucrânia. Então, gente, nós estamos num período onde a expectativa é de que ações mais fortes e radicais dos dois entes, dos dois elementos, das alianças envolvidas nesse conflito, ocorram a qualquer momento. E dentro desse contexto, falam em ofensiva de primavera ucraniana, falam que as mobilizações russas devem levar a ataques, talvez contra Kharkiv, talvez contra Odessa, talvez contra Kiev, talvez contra a fronteira polonesa, para selar o fluxo de armas, não é? E a gente está na expectativa de tudo isso, e uma quarta-feira onde o presidente ucraniano Zelensky começa falando no Fórum Econômico de Davos, pedindo um minuto de silêncio em relação às vítimas desse incidente com o helicóptero, mas a coisa não para por aí. Ele continua por bastante tempo, dizendo que, vamos começar pelos aspectos operacionais do conflito, segundo a versão do governo ucraniano. Ele diz que o inverno teria retardado o progresso das tropas ucranianas. E aí, abrindo aspas para as falas do Zelensky, iniciando uma delas, a guerra não parece boa, não tem sido boa desde o início, e no inverno ela desacelera em regiões conhecidas e compreensíveis. Todo mundo se cansa, a natureza, as pessoas e, graças a Deus, o nosso inimigo também, disse ele, por meio de um tradutor em resposta a uma pergunta do Farid Zakaria da CNN, após fazer comentários virtuais no Fórum Econômico Mundial em Davos. Ele descreve as lutas diárias no leste e que o progresso diminuiu, mas acrescentou que os ucranianos permanecem fortes e unidos contra a invasão da Rússia. Aspas, mais uma vez, estamos firmes e resolutos. Sou grato a todos os nossos soldados, os vivos e os que perdemos por bravura. É muito difícil, mas também somos fortes dentro da nação. Estamos unidos, organizados, motivados. Não fomos nós que começamos a guerra, mas somos nós que vamos terminá-la, disse ele. Ele agradeceu aos aliados ocidentais por seu apoio em munição e economia e disse que, olha, outro ponto muito relevante, que a Ucrânia precisa de muito mais empenho de seus aliados, e foi corroborada a necessidade por um encontro entre autoridades dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, dizendo que estão fechadas, unidas, deu até post no Twitter por parte dos britânicos, para encaminhar armas mais sofisticadas, mais modernas e com maior potencial destrutivo. O Zelensky continuou exortando os aliados a agirem rapidamente contra as ações da Rússia, diz que não é hora de hesitação, de que as pessoas compreendam a necessidade de que esse conflito seja concluído, segundo ele, com a vitória dos ucranianos, versão do Zelensky. Outro ponto importante, e que pode ser entendido, inclusive, como uma grande provocação. Vamos compartilhar, gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, trazer mais gente para o canal. O Zelensky, ele disse o seguinte, que a única alternativa para que a Ucrânia tenha paz no longo prazo é o acesso à OTAN. É o acesso à OTAN. E ele repetiu isso em mais uma oportunidade. Eu assisti a fala dele no Fórum Econômico de Davos, quando ele reiterou que não há alternativa senão o acesso à OTAN, e vocês sabem que isso para a Rússia é condição sine qua non, né? A Rússia diz que se a Ucrânia insistir em acessar a OTAN, o conflito não cessa até que os ucranianos desistam dessa demanda de ingresso em relação à OTAN. E ele disse isso em muitas oportunidades em Davos. Ele falou que a OTAN é o caminho para a Ucrânia, que não há outro caminho, que não há outra solução, não é? E isso, efetivamente, traz muita preocupação no contexto que a gente está vivendo. O vice-chefe da OTAN também se pronunciou. O vice-chefe da OTAN fez um pronunciamento dizendo que é interessante que a aliança se prepare para 2023, em um ano que o conflito deve ser mais difícil, segundo ele, e ele disse que precisa da coesão da aliança, apoiando a Ucrânia pelo tempo que for necessário. A OTAN deve se preparar para o longo prazo, enquanto a guerra da Rússia na Ucrânia continua, disse o vice-chefe da aliança militar da NATO ou da OTAN.
Tá? Hoje também Biden enviou condolências à Ucrânia pela queda do helicóptero. Vocês podem verificar que o governo da Grã-Bretanha também colocou uma nota do encontro do James Cleverly com o Blinken, e que nesse tweet o governo britânico diz o seguinte, que irão assegurar, olhem só, senhores que nos acompanham, olha o teor. Eles disseram ambos que irão assegurar a vitória da Ucrânia e a derrota total da Rússia. Vejam só, Zelensky diz que entrar na OTAN é a solução. Britânicos e representantes dos Estados Unidos, através do Blinken, diz que não há outra solução senão a derrota total da Rússia. Matéria do New York Times diz que o governo Biden incentiva um ataque maior e com mísseis contra a Crimeia. Tudo isso em meio a uma situação onde a gente sabe das mobilizações russas, a gente sabe das linhas vermelhas estipuladas pela doutrina militar russa e toda a expectativa de que realmente a gente tem um conflito em 2023 muito mais agudo. Agora, muita gente que acompanha vai dizer o seguinte, olha, nós já estamos no dia 18 de janeiro. Agora, quem foi, na realidade, quem estava lá atrás, acompanhando conosco, antes do dia 24 de fevereiro passado, sabe que desde o final de 2021, meados de setembro, outubro, o Ocidente disse que haveria um ataque contra o Donbas. E esse ataque aconteceu em 24 de fevereiro. Então eu continuo remarcando, por todas as informações que a gente recebe, que 2023, tudo leva a crer, será um ano de um conflito muito mais agudo, muito mais acirrado. Essa é a expectativa que a gente tem. E também uma expectativa de que nós não tenhamos um cessar-fogo, uma negociação para colocar termo, para colocar fim a esse conflito no curto prazo.